Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 11, que tem como tema a segunda vinda de Cristo. Como o nosso trimestre fala da Bíblia Sagrada, que é a razão da nossa fé, então nós temos aí as principais lições ou os principais temas da Bíblia Sagrada. E hoje nós chegamos aqui então neste importantíssimo tema, a segunda vinda de Cristo. Tema este que é de necessária ou de suma importância, porque a Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo onde está a promessa da sua vinda. Então, uma das intenções do espírito do anticristo, dos espíritos malignos que estão no mundo, é fazer com que a igreja não creia na vinda do Senhor. O mundo já não crê mesmo, o mundo está com a mente cauterizada e muitos estão apostatando da fé. Então, a intenção do maligno é fazer com que os crentes, a igreja, deixem de crer nesta profecia, nesta promessa feita pelo Senhor Jesus e pela Bíblia. E hoje a lição vem querendo provar que a Bíblia Sagrada profetizou acerca desse tema, desse assunto, deste acontecimento. E nós vamos ver aqui pela lição que a Bíblia Sagrada é fidedigna. Muitas profecias que ela anteviu, muitos acontecimentos que ela previu, ou vamos usar um outro termo aqui, muitos fatos que estavam no futuro, profetizados pelos homens de Deus, se cumpriram na íntegra. Nós vamos ver aqui que a Bíblia, ela é fiel. E se a Bíblia, com a sua fidelidade, provou ao mundo que tudo aquilo que ela profetizou, que antes da vinda de Jesus existe mais de 100 profecias que iriam se cumprir antes da vinda de Jesus. Todas elas já se cumpriram, só falta a vinda do Senhor Jesus. Todas essas profecias tiveram um cumprimento íntegro, cabal, comprovados inclusive pela história. Então, se todas elas se cumpriram, é claro que também vai se cumprir acerca da vinda de Cristo, que muitos não creem. A lição tem 3 partes. A primeira parte diz os eventos do porvir. Nós vamos ver aqui a fonte de predição, que é a Bíblia Sagrada, e vamos ver aqui acontecimentos que a Bíblia profetizou e se cumpriu. Segunda parte, termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. E a terceira parte, os eventos da segunda vinda de Cristo. Em suma, a lição vem provando que a Bíblia é fiel com as suas profecias e a vinda de Cristo é um fato real. Não é uma invenção, não é um conto, é um acontecimento que está no futuro, pode acontecer a qualquer momento e é real. Vai se cumprir integralmente. Vamos lá? A leitura bíblica em classe está baseada em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, também Lucas 21, 25 ao 27, o texto áureo, que é o Evangelho, esse capítulo é escatológico, né? Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus falando acerca do seu retorno. Primeira parte, os eventos do porvir. Primeiro tópico, fonte de predição. O que é isso? Ponto de destaque. A Bíblia é a única fonte de revelações sobre o futuro. A Bíblia é a única fonte de revelações sobre o futuro. Existem milhões de livros na face da Terra e existem dezenas e centenas e milhares de seitas e segmentos religiosos dos mais variados tipos na face da Terra com os seus compêndios literários. Porém, nós sabemos que só existe uma palavra que é fiel e verdadeira, que é a palavra do Senhor Jesus. Ele mesmo é o Verbo, e esta palavra nós chamamos de Bíblia. Então, a Bíblia é a única fonte verídica, verdadeira, de revelações sobre o futuro. Subsídio teológico. Primeiro, a Bíblia tem inúmeras passagens sobre a segunda vinda de Cristo.
Então a Bíblia tem inúmeras passagens. Segundo, a segunda vinda de Jesus será o cumprimento de várias profecias, tais como o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, a seguir, Apocalipse 1 e 7, 1 Tessalonicenses 3 e 13, Daniel 7, 13 e 14. É também chamado, a vinda de Cristo, de dia do Senhor. Está previsto em Zacarias 14, 5 e também Malaquias 4 e 5. Então a Bíblia tem inúmeras passagens sobre a vinda do Senhor. Esse poder e glória que a Bíblia profetiza diz respeito ao Senhor vir com fogo e juízo e resplendor de luz de sua glória, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, também Malaquias 4 e 1, Isaías 66 e 15, Zacarias 14 e 12, 2 Tessalonicenses 2 e 8, todos os textos que a Bíblia profetiza acerca desse dia. Quinto, todos o verão. Todo olho o verá e será literal. Nós sabemos que a segunda vinda de Cristo ela tem duas fases. A primeira fase, Jesus vem em secreto para a igreja e arrebata a igreja. Ele vem nas nuvens em secreto, somente para a igreja. E tira a igreja da terra e o mundo não vê isso. Então a primeira fase da segunda vinda, ele vem para a igreja. Aí a segunda fase da sua segunda vinda, ele vem publicamente, todo olho verá. Isso aí vai ser lá no final da grande tribulação, quando ele virá em glória. Todos o verão, todo olho o verá, será literal. Os que o transpassaram diz respeito a Israel, conforme Zacarias 12, 10 e Apocalipse 1 e 7. E os demais olhos, pois a Bíblia diz, todo olho verá, provavelmente verão ao vivo, inclusive pelos meios de comunicação. Aplicação: todas as profecias da Bíblia terão um fiel cumprimento. Então a Bíblia é a fonte fiel de predição sobre o futuro. Se alguém perguntar para você, a Bíblia é fiel sobre a predição acerca do futuro? Pode dizer que sim. E depois você poderá então baixar os slides aqui. Deixa eu dar uma nota aqui para os alunos, para os irmãos. Nós estamos reformando o estúdio aqui da igreja e por isso temos assim a dificuldade de colocar em dia. Por enquanto não estamos colocando em dia porque estamos aqui com várias reformas no estúdio. Você já percebeu, semana passada tivemos que mudar o fundo, foi tirado todos os equipamentos daqui, foi colocado carpê, então deu uma atrasada, tá? Nós estaremos colocando em dia, já a partir do próximo trimestre, tá? O último trimestre, o quarto trimestre, será colocado em dia a postagem das lições e também os slides em dia para ajudar os irmãos. Mas eu peço a compreensão dos irmãos, é que nós estamos aqui numa transição de aperfeiçoamento em relação a todo o equipamento de comunicação do departamento da igreja aqui. Então eu peço a compreensão dos irmãos. Mas depois você poderá baixar os slides, a gente vai postar. Aplicação: todas as profecias da Bíblia terão um fiel cumprimento. Vamos lá, segundo tópico, o destino dos impérios da antiguidade. Aqui o pastor Ezequias Soares vem trazendo aqui acontecimentos que a Bíblia profetizou e a própria história comprova. Ponto de destaque: a profecia de Daniel sobre os impérios mundiais se cumpriram na íntegra, ou as profecias de Daniel sobre os impérios mundiais se cumpriram na íntegra. Subsídio teológico: primeiro, a própria história comprova a profecia bíblica sobre a queda dos impérios babilônico, medo-persa, grego e romano. Então a própria história comprova a queda desses impérios que Daniel profetizou acerca da visão que o rei teve da estátua, a estátua de Nabucodonosor, a cabeça de ouro, o peito de prata e depois de bronze e ferro até os pés. E aí então tudo revela acerca de um período de governo de cada império. E todos eles teriam uma destruição, ou passariam por uma destruição, por uma pedra cortada assim ao cílio de mãos. Nós sabemos, escatologicamente falando, que essa pedra se trata de Cristo. Tá? E aí então, Daniel profetizou e a história comprova que esses impérios caíram.
Houve o Império Babilônico, o primeiro grande império, depois o Medo-Persa, depois o grego, depois os romanos. Todos eles deixaram de existir, isso foi profetizado no livro de Daniel. Também a profecia sobre o nascimento de Jesus é provado pela história. Nós sabemos que Jesus, o Cristo histórico, indiscutivelmente, tem pessoas que até, será que ele veio mesmo? Será que nasceu? Será que aconteceu? Indiscutivelmente, o Cristo histórico é provado pela própria história. O próprio povo judeu, apesar de não reconhecer que ele é o Messias, mas reconhece a existência da pessoa do Senhor Jesus. Então, nós temos aqui o cumprimento dessas profecias já é o suficiente para atestarmos a credibilidade da Bíblia. Então, só o cumprimento da profecia de Daniel sobre a queda dos impérios, e nós vimos que a história prova isso, os impérios existiram e caíram, e também o nascimento de Jesus, a morte de Jesus na cruz, que muitas profecias acerca disso estava relatado, só o cumprimento dessas profecias já é o suficiente para atestarmos a credibilidade da Bíblia. A primeira parte da lição vem falando aqui que a Bíblia é a fonte fiel de predição. E agora temos aqui profecias cumpridas para atestar essa fonte. Então, a aplicação, as profecias da Bíblia são fidedignas, ok? Vamos para frente, terceiro tópico. Sobre as diásporas judaicas, mais cumprimento aqui de profecia. Ponto de destaque. A Bíblia profetizou a dispersão do povo judeu, e isso foi testemunhado pela história. Subsídio teológico. Houve duas grandes dispersões que a Bíblia profetizou. Primeiro, os judeus foram dispersos nitidamente pelos babilônicos no ano de 586 a.C. Isso foi profetizado por vários profetas, principalmente por Jeremias 16 e 13. Então, a primeira dispersão, nós sabemos, Israel ficou aí 70 anos no cativeiro, 586 a.C., os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram os muros, o templo, e Israel ficou cativo lá. Isso foi profetizado. E depois, segundo, também foi profetizado o retorno dos judeus por Esdras, que está lá em Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 3, onde eles falam que o próprio Deus queria que eles voltassem e que aquela cidade fosse reconstruída. Foi profetizado o retorno deles e aí então se cumpriu. Terceiro, Jesus profetizou a dispersão dos judeus, lá em Lucas 21 e 24. Isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram Jerusalém. Nós sabemos que o imperador Tito, ele invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém. Jesus profetizou acerca dessa dispersão. Eles ficaram dispersos pelo mundo e só voltaram a se agregar como um rebanho em 1948, quando a ONU determinou que eles então seriam reconhecidos novamente como nação. Mas foi profetizada a dispersão e se cumpriu na íntegra. A aplicação fiel é a palavra do Senhor. Então, a Bíblia, aqui na primeira parte, ela é realmente fonte fidedigna de predição acerca do futuro. Segunda parte, termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Em relação às profecias sobre o futuro, a lição vai focar mais agora aqui sobre a segunda vinda de Cristo, que é a última profecia a se cumprir, né, antes do final do governo humano, tá? Porque existe aí o tempo do governo humano, depois vai vir o governo de Cristo. Então, antes do fim do governo humano, a grande profecia que falta se cumprir é a vinda do Senhor. Vamos lá então. Primeiro tópico, vinda. Ponto de destaque. A Bíblia profetiza a chegada de Jesus para a sua igreja e também diante do mundo. A Bíblia profetiza isso. Se a Bíblia profetizou outros acontecimentos e estes tiveram cumprimento íntegro, também a vinda de Cristo é um fato que vai se cumprir. Subsídio teológico. Em 1 Tessalonicenses 4:15, a Bíblia profetiza a vinda de Jesus para a sua igreja, arrebatando-a desse mundo. Então, aqui em 1 Tessalonicenses 4:15, a Bíblia profetiza a vinda de Jesus para a sua igreja, arrebatando-a desse mundo. Segundo lugar,
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, também Judas 14 e Apocalipse 1 e 7, a Bíblia profetiza a vinda de Jesus em glória aos olhos do mundo. Então aqui a Bíblia profetiza tanto a vinda dele para a igreja em secreto, e também a Bíblia profetiza a vinda dele em glória aos olhos do mundo. Aplicação: visto que a Bíblia é fiel em suas profecias, a vinda de Cristo será um acontecimento inevitável, tá? Inevitável, não esqueça disso. Vamos para frente, segundo tópico, manifestação e aparição. Ponto de destaque. Aqui, antes ainda, a palavra vinda, que a lição traz aqui do grego parousia, essa palavra no grego, quando os apóstolos escreveram acerca disso, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando disso em 1 Tessalonicenses 4:15, 2 Tessalonicenses 2:8. Esta vinda, ela se refere ao Senhor, não se refere a outra pessoa, se refere à pessoa do Senhor Jesus. Isso foi de antemão revelado pelos anjos que compareceram ali na ascensão de Cristo, e os anjos então falaram aos apóstolos: varões galileus, do jeito que ele foi, ele volta. Então os próprios anjos, sabendo desse acontecimento, que por permissão de Deus foi dado a eles essa revelação, eles tinham essa informação, porque os anjos são mensageiros da parte de Deus, o Senhor Deus pediu para eles entregar essa mensagem aos apóstolos, aos discípulos que estavam ali. Mais de 500 irmãos viram Jesus ser assunto aos céus. Então, eles, do mesmo modo que ele foi, ele volta. Então, a vinda de Jesus, ela, quando os apóstolos escrevem aqui, que você lê no original parousia, essa vinda não é qualquer pessoa, é a do Senhor que foi para o céu e vai voltar. Manifestação, a Bíblia também tem outras provas aqui no original. Tem a palavra parousia, que fala da vinda do Senhor, e também manifestação e aparição. Ponto de destaque: a vinda do Senhor Jesus também é provada por outras palavras, tais como manifestação e aparição. O apóstolo Paulo também profetizou acerca da manifestação e da aparição do Senhor. Aqui no subsídio teológico, nós vemos Paulo falando sobre a aparição em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14, e também sobre aparecimento em Tito 2 e 13. Então, existem outras palavras que provam que o Senhor vai retornar. Nós vimos aqui primeiro a palavra vinda e depois a palavra manifestação e aparição. O apóstolo Paulo prova, falando acerca da vinda do Senhor, em 1 Timóteo 6,14, fala de aparição, e em Tito 2 e 13, que fala de aparecimento. Aplicação: a vinda de Cristo é certa e fiel, conforme 2 Timóteo 4 e 1. Então, o apóstolo Paulo também, ele com as suas explicações, prova que o Senhor Jesus virá e vai se manifestar para a sua igreja. Ponto 3. Revelação. Ponto de destaque: Pedro também, o apóstolo, comprova esse acontecimento. Então, notem que o próprio Senhor Jesus falou, os anjos falaram, Paulo falou, agora o apóstolo Pedro também falou, porque eles viram o Senhor e ouviram a mensagem dos anjos, dizendo: do jeito que ele foi, ele volta. Foi algo sobrenatural. Eles viram, e o testemunho dos apóstolos não foi um testemunho comprado, porque ninguém teria coragem de dar a vida para defender uma mentira. Então, o testemunho dos apóstolos é verdadeiro. Por que eles ganharam defendendo isso? Humanamente falando, não ganharam nada. Pelo contrário, receberam a morte para defender essa verdade. Então, nós sabemos, visto que eles deram a própria vida para defender isso, nós sabemos que realmente é verdade, a volta do Senhor. Eles sabiam do que eles estavam pregando. Então, ponto de destaque: Pedro também profetizou a revelação de Cristo. Subsídio teológico: em 1 Pedro 1 e 7, o apóstolo profetiza a revelação de Cristo. Também Paulo ainda enfatiza em outros textos
reforça acerca dessa revelação em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Então aqui, aplicação. As profecias dos apóstolos irão se cumprir. Então, o próprio Jesus, quando falou acerca do seu retorno, subiu aos céus, e os discípulos sabiam que isso era uma grande verdade. Os anjos se manifestaram, eles defenderam essa verdade dando a própria vida e escreveram sobre isso. Paulo escreveu sobre isso, Pedro escreveu sobre isso. O que eu estou querendo dizer e o que a lição está querendo dizer? A Bíblia verdadeiramente é uma fonte confiável acerca dos acontecimentos futuros. E se a Bíblia é confiável, nós sabemos que é, a vinda de Jesus é certa. Vamos lá? Terceira parte, eventos da segunda vinda de Cristo. Existem alguns eventos importantes aqui sobre a segunda vinda de Cristo. Primeiro é o arrebatamento da igreja, que ele vem em secreto. Vamos aqui, ponto de destaque. Um grande livramento para a igreja. O arrebatamento, subsídio teológico. A palavra arrebatamento vem do latim raptus, que significa tirar com rapidez. A ideia de tirar com rapidez é a ideia de tirar antes que alguém pegue. É como se alguém quisesse salvar alguma coisa de uma ameaça iminente. Então, visto que nós sabemos que o anticristo, ele se manifesta na terra, ninguém sabe quem ele é. O apóstolo Paulo fala que o arrebatamento não aconteceria sem que antes se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se manifesta não significa ele ser revelado, não significa todos saber quem ele é. Porque a Bíblia diz que só vai ser revelado, a palavra manifestar significa nascer aqui na terra e estar entre os homens. Porém, ninguém sabe quem ele é. Isso antes do arrebatamento. Paulo fala isso aos Tessalonicenses. Depois que for tirado a detenção do mal, que o Espírito Santo levantar a igreja e não deter mais o mal, aí depois desse acontecimento, que nós entendemos que é depois do arrebatamento, então a Bíblia diz que será revelado o iníquo. Mas, primeiro, ele se manifesta na terra. E se ele se manifesta na terra, há quem diga que ele já está por aí, ninguém sabe quem ele é. O intento dele é prejudicar, é pegar a igreja do Senhor. Como um leão que quer devorar ovelhas. A Bíblia diz que o leão anda em derredor bramando, né? O diabo anda em derredor bramando como um leão. Então, quando ele der o bote, eu entendo pelas Escrituras, para justificar o raptus, tirar com rapidez antes que alguém pegue, não sabemos o que ele vai tramar contra a igreja, mas quando ele, eu costumo dizer assim, quando ele der um bote como um leão que quer pegar as ovelhas, Jesus vem, tira a igreja antes que ele pegue. Então o arrebatamento da igreja é um grande livramento que Deus dará, que o Senhor Jesus dará aos escolhidos, de maneira que eles não vão cair nas garras do anticristo e também vão vencer a morte, porque o arrebatamento é a grande vitória sobre a morte. Paulo diz, estragada foi a morte pela vitória, aonde os filhos de Deus não vão provar a morte. Então isso é o arrebatamento da igreja, que primeiro Jesus vem para a igreja em secreto. Tá? Existe aqui na linguagem espiritual da Bíblia, em Mateus capítulo 17, tem um texto aqui que fala acerca do arrebatamento da igreja. Mateus capítulo 17 diz assim, 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto. Monte alto na linguagem espiritual da Bíblia diz respeito ao céu, a habitação de Deus. Então, 6 dias depois, Jesus foi a um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Tem alguns textos que dizem que levou eles em particular. O 3 na Bíblia fala de completude. Então, levar 3 pessoas em particular para um grande monte, isto aqui é uma alusão ao arrebatamento da igreja, aonde ele pega completamente a sua igreja e leva para o céu em particular. O mundo não percebe. Esse texto aqui alude a uma revelação espiritual acerca do arrebatamento. E depois diz assim, ali eles viram a aparência de Jesus mudar, Jesus se transfigura. É o que vai acontecer depois do arrebatamento, em particular, com a sua noiva completa, aqueles que vão ser arrebatados completamente, em particular, leva para o céu, e lá então nós o veremos como ele é. Então esse texto aqui alude ao arrebatamento da igreja. Então, em primeiro lugar, Jesus vem em particular para a sua igreja. Isso significa que o mundo não verá. Até porque Paulo diz que é num
abrir e fechar de olhos. É muito rápido. É por isso que Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo da promessa, com o qual fosse selados para o dia da redenção. O Espírito Santo está em nós, habita em nós, ele vai levar a igreja. Então, ele levanta a igreja dessa terra com um poder sobrenatural, de maneira que a gente desaparece instantaneamente, e aí então tem o corpo glorificado e vamos nos encontrar nas nuvens com o Senhor Jesus, numa dimensão espiritual, de maneira que o mundo não perceberá. Aí então o Espírito Santo nos apresenta ao noivo. É a figura do Antigo Testamento lá quando Eliezer pega Rebeca e a apresenta para Isaac. Então a Bíblia está cheia de provas acerca desse acontecimento futuro. Discerne e acredita quem é espiritual, porque a Bíblia diz que o carnal não compreende nada, mas nós que somos espirituais entendemos perfeitamente a linguagem espiritual da Bíblia, e a Bíblia tem a sua linguagem espiritual, tem 3 tipos de linguagem, né? Uma delas que eu gosto muito é a linguagem espiritual, com textos que corroboram essas verdades, porque Paulo diz aos Romanos 7,14, bem sabemos que a lei é espiritual, e veja que ele fala inclusive da lei do Antigo Testamento, com as passagens espirituais do Antigo Testamento sobre o futuro, quanto mais o Novo Testamento com acontecimentos maravilhosos profetizados pelos apóstolos, essa Sagrada Escritura que foi relatada aí por meio dos discípulos do Senhor, usados pelo Espírito Santo. Então, o arrebatamento da igreja é um acontecimento que será um grande livramento que o Senhor dará para os escolhidos e será em secreto. O mundo não verá. Está próximo. É pena que o tempo aqui não permite, mas esse é um assunto muito vasto na Bíblia acerca do arrebatamento da igreja. E nós temos aqui o tópico 2. Aliás, aplicação. O próprio Jesus disse, eis que cedo venho. Ele falou para João, nas cartas do Apocalipse, João, eis que cedo venho. Então, está perto para ele voltar para a sua igreja e tirar a igreja da terra, quando o Espírito Santo levanta a igreja e apresenta ela para Jesus nos ares. Isso foi profetizado e vai se cumprir. Está perto, viu? Está muito perto. Nós estamos vivendo os acréscimos. Estamos vivendo mesmo alguns acréscimos que o Senhor estendeu, alongou, alargou o tempo. Se o Senhor Jesus não tivesse dado essa prorrogação, já teria acontecido o arrebatamento e, quem sabe, muitas pessoas aí não teriam participação nesse evento. Mas a Bíblia diz que ele é longânimo, não querendo que as pessoas se percam, ele estendeu um pouquinho mais o tempo para que pudéssemos, então, fazer parte desse acontecimento. Graças a Deus que deu tempo para a minha vida e para você também que está assistindo aí, de confiar e crer e aceitar o Senhor Jesus e poder estar aí fazendo parte do povo que vai ser arrebatado. Mas está muito perto mesmo. Eu tenho uma palestra montada sobre os últimos instantes da igreja. Então nós estamos vivendo mesmo os últimos instantes da igreja na face da terra. Porque quando a Bíblia diz tardando o esposo, ele propositalmente tardou. Não foi apenas um episódio isolado de uma comparação de um casamento terreno, como alguns até acreditam. Não. E tardando o esposo, era para vir num horário, propositalmente ele tardou, para dar mais tempo para a igreja. E tem outros textos na Bíblia que falam acerca do prolongamento do tempo, que o próprio Senhor Jesus, ele então desejou esse prolongamento, que é uma passagem que alude a esta verdade, acerca de Josué, quando ele ora. Josué é uma figura de Cristo, e o dia se estende, ganhando mais tempo o povo de Deus, para não perecerem. E também o relógio de Acaz, o próprio rei intercede, o profeta, aliás, profetiza, né? É uma figura de Cristo também, e o tempo retrocede. Isso tudo alude à prorrogação, que o próprio Senhor Jesus aí, ele pede para que fosse dado esse tempo para salvar mais alguns. Por isso que ele diz que ele é longânimo. Então, o arrebatamento está perto. Agora, o tópico 2, a segunda vinda em glória. Ponto de destaque, aos olhos do mundo. Arrebatamento da igreja é em secreto. É isso que a lição vem destacando aqui. E o segundo tópico, a vinda em glória, é aos olhos do mundo inteiro. Tá? Subsídio teológico. Esse acontecimento, ele se dará no final da grande tribulação. Quando estiverem lá os exércitos do mundo, a grande batalha do Armagedon. Eu tive o privilégio de conhecer esse território,
e agora daqui uns próximos dias nós estaremos retornando ali em Israel, e passaremos lá pela planície de Jezreel, que é o Vale do Armagedon, e é um campo longo, não me lembro agora se são 20 e poucos quilômetros, e ali vai ser a última batalha, e ali o Senhor Jesus virá aos olhos de todo Israel, de todos os exércitos, e quem sabe os meios de comunicação estarão transmitindo isso, e até verão, o mundo todo, é possível que vejam. O Senhor Jesus, a Bíblia diz, todo olho verá. Então é possível que todos presenciem esse acontecimento. E aí então, a vinda de Cristo em glória é aos olhos de todos que estão na face da terra. Ponto de destaque, será o maior acontecimento aos olhos do mundo, a segunda vinda de Cristo em glória. Ok? Vamos para frente. Depois, a Bíblia aqui profetiza, antevê o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo em glória. Depois vem aí a grande tribulação. A vinda de Cristo em glória, aqui está um acontecimento que na lição vem antes da grande tribulação. Que a gente está falando da vinda do Senhor e já foi falado aqui da vinda em glória. Mas a grande tribulação, na verdade, ela acontece antes da vinda em glória. Porque a vinda em glória vai ser no final da grande tribulação. Mas agora a lição aqui, ela alterou aqui a ordem, não tem problema. Mas aqui a grande tribulação. A Bíblia profetiza também a grande tribulação. Ponto de destaque. A Bíblia fala, no original, diz assim, tribulação a grande. Por quê? Sempre houve tribulação na face da terra. Mas essa profetizada para os últimos dias será a maior de todas as tribulações que ocorreram na face da terra. A palavra tribulação ali dá a ideia de algo que é esmagado, tá? Algo que é esmagado. E o próprio livro do Apocalipse fala que o Senhor pisou no lagar com a sua ira, né? Ele esmaga as uvas. Tá? A ira de Deus, como um homem que está pisando em uvas, vai ser tão fatal, vai ser tão duro esse juízo, a grande tribulação, que a Bíblia diz que no livro de Daniel que o sangue chegará no freio dos cavalos. Alguns dizem que é o tornozelo do cavalo, etc. Tal, mas não é isso que o original expressa. É o freio mesmo, na boca do cavalo. Então muitos lugares na terra vão ser ensopados de sangue, haverá uma grande mortandade na grande tribulação. A grande tribulação é juízo de Deus que vai cair sobre os ímpios. Vai cair sobre os ímpios. Então tem inúmeras passagens na Bíblia que mostram acerca desse juízo. Tá? O tempo não permite aqui, mas o que acontece é que o anticristo vai, na grande tribulação depois do arrebatamento, ele vai promover a paz, uma falsa paz, 3 anos e meio. Essa grande tribulação é um período de 7 anos, que é a última semana, né, de Daniel. Os primeiros 3 anos e meio é uma falsa paz. O anticristo faz um pacto, inclusive com os judeus, e aí depois ele rompe o pacto e ele exige adoração somente a ele, daí os judeus vão romper o pacto e vai começar uma grande guerra. Daí começa, assim, a grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio desse período. E aí quando o anticristo for tentar destruir Israel, eu percebo assim que as pragas que descem, em partes, é para ajudar o povo de Deus, evitando o massacre. Vocês lembram quando Faraó foi perseguir o povo de Deus? A Bíblia diz que a nuvem saiu na frente do povo, de cima do povo, e se colocou atrás, e os carros de Faraó começaram a quebrar. Então aquela ação de Deus retardou o ataque. Eu percebo que quando o anticristo quiser destruir de forma avassaladora o povo de Deus, o povo de Israel, na grande tribulação, aí começa a cair as pragas do Apocalipse e vai retardar esse ataque. Mas vai chegar um momento que Israel vai ficar encurralado lá na planície do Armagedon, e aí é onde o Senhor vem para defender Israel. As duas testemunhas, quando começar essa parte final da grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio, vem as duas testemunhas, desce do céu e ajuda Israel. Tu vê que Deus manda 2 testemunhas para ajudar Israel. E mais as pragas ainda caindo, porque é como se acontecesse assim, os exércitos do anticristo, vamos pelo oceano, a Bíblia diz que parte do mar vai se transformar em sangue. Vamos pelo deserto, a Bíblia diz que vai chover chuva de gelo, de saraiva, granizo, que a saraiva é uma pedra muito mais resistente, de 50 quilos. Vai chover pedras assim.
Então isso vai matar muitos homens, e muitos desses homens serão soldados dos exércitos das nações que se aliarem ao anticristo, que vão tentar destruir Israel. Enquanto eles estiverem todos nessa intenção de destruir Israel, as pragas do Apocalipse vão caindo, e eu vejo que isso vai retardar o massacre, ou os planos do anticristo em destruir Israel. Mas vai chegar um momento que eles vão ficar lá num momento crucial, e aí o Senhor desce para defender Israel. Então, essa é a grande tribulação. E aí, então, depois da grande tribulação, na verdade, aqui a ordem da lição não é exatamente a ordem dos fatos pela Bíblia, tá? Nós sabemos aqui que o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro acontece imediatamente após o arrebatamento da igreja, tá? Então a ordem da lição aqui não é a mesma ordem dos fatos como sucederão, que a Bíblia profetiza. Porque quando a igreja for arrebatada, a igreja já vai para o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Esse tribunal aqui, no original, não é um tribunal de condenação, é um tribunal de premiações, tá? É um tribunal como no mundo antigo, eles colocavam um altarzinho mesmo, um púlpitozinho, e subia alguém ali para entregar prêmios das competições do mundo antigo. E essa expressão do tribunal aqui, a ideia é essa. Jesus vai reunir o seu povo para dar galardões. Então, o tribunal de Cristo é uma reunião de premiação. Então, bem-aventurado aqueles que estiverem no tribunal de Cristo. Depois dessa premiação, então todos vão para as bodas do Cordeiro, que é uma grande celebração no céu acerca da união eterna da igreja com Cristo, povo de Deus, todos os santos de todas as eras com Cristo. Aliás, todas as eras não, né? Porque depois das bodas do Cordeiro nós sabemos que daí a gente desce com o Senhor no final da grande tribulação, vem o reino milenial e ainda vai ter pessoas do milênio que depois vão desfrutar da eternidade com o Senhor também. Mas antes do milênio, todas as pessoas, todos os santos, né, que viveram antes do milênio estarão nas bodas do Cordeiro numa grande celebração de união eterna com o Senhor Jesus. Ponto de destaque: todas essas profecias irão se cumprir. Ok? Conclusão: essas amostras proféticas servem como garantias de que tudo que está escrito para o fim dos tempos irá de igual modo se cumprir, conforme Jeremias 1:12. A nossa esperança não se baseia numa utopia, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados na história. Eu me lembro quando me formei em História na faculdade, muitas coisas que a história ali a gente estava aprendendo, eu comparei com a Bíblia. Poxa, como a Bíblia é verdadeira, a própria história comprova muitos fatos da Bíblia. A escatologia bíblica é a continuação do processo histórico. Amém? Chegamos ao final de mais uma lição. Convido você a domingo estar na igreja com os irmãos para aprender a lição de número 11, a segunda vinda de Cristo. Enfatize que é um acontecimento real. Mostre que a Bíblia é uma fonte segura dessas profecias. Mostre os acontecimentos profetizados pela Bíblia que tiveram cumprimento real e assegure à igreja que sobre a vinda de Cristo podem ter certeza, isso também irá se cumprir. Deixa o teu ok, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.